Muito bem, gente, estamos de volta ao vivo aqui na TV Plano, canal 47, 51.1 em HD. E agora no FM, né? Com essa novidade dos 90,3. Permanecemos ainda no AM 1250. Enfim, estamos à disposição dos nossos ouvintes e telespectadores a partir de agora, no nosso WhatsApp, no nosso Facebook. Por favor, disponibilizem nossa tropa de elite, os meios de comunicação para que o nosso público possa interagir, tá bom? Já temos algumas perguntas aqui, anunciei hoje pela manhã que estaríamos aqui com o ex-prefeito de Poços de Caldas, Heloísio do Carmo Lourenço. Bom dia, Heloísio, seja bem-vindo, uma honra recebê-lo aqui no Estúdio News. Bom dia, Paulo Marcelo, bom dia a todos da Rádio Difusora, né, toda a equipe aqui presente e ao Juninho Sioff, ao Rogério Sioff, do Grupo Sioff de Comunicação. Para mim é um prazer estar aqui, viu, Paulo Marcelo, e parabéns pelo novo design, pelo programa, por tudo, né? Tá tudo muito bonito. Obrigado. Deixa eu brindar a sua presença aqui. Opa, vamos lá, ué. Isso, canequinha do Paulo Marcelo também. Coisa chique, hein, Marcelo? O Heloísio pediu uma caneca aqui, vamos ver se a gente arruma pra ele. Excelente. Ele falou que desce redondo com essa caneca. Com uma foto bonita dessa, né, Paulo Marcelo? Então não tem jeito, né? Olha só. Gostou, Chico? Gostou da minha caneca? Você gostou, Diogo? É, bem legal. Ô, Heloísio, nem o Chico nem o Diogo não foram muito. Eles não foram muito firmes. Não assim, me convenceram. Não gostei, não. Não me convenceram. Não me convenceram. Aliás, Heloísio, nós estávamos tirando a foto aqui e o pessoal fica ali naquela câmera, lá embaixo na TV, mandaram mensagem aqui que eu tava levantando o pé. Eu tava erguendo o pé pra tirar foto do seu lado. Não, com certeza, Paulo Marcelo. Já faz tempo que você vem tentando, né? Faz tempo. No plantão 47 você arrumou escada, você lembra? Eu subi numa escada no plantão 47. Pra não ficar prejudicado. Tava desproporcionado. Você tem quanto de altura, Heloísio? Eu tenho 1,87 por aí. Ah, eu errei, que eu falei que era 1,90, tá vendo? Mas eu tô em fase de crescimento ainda, né, Paulo Marcelo? Sou jovem ainda, eu acho que eu chego em 1,90, se Deus quiser. Heloísio tá aqui com a gente. A primeira coisa que eu perguntei pro Heloísio quando ele chegou aqui, Heloísio, você tá clinicando? Ele falou, pretendo voltar. Eu falei, você não vai voltar, você vai dar sequência à tua carreira política. Essa foi a primeira coisa que eu falei pra ele. Tô certo ou tô errado? Bom, Paulo Marcelo, a gente precisa trabalhar também, né? E eu de profissão sou dentista, embora eu faça outras atividades, como por exemplo dar aula, eu tenho dado algumas aulas em curso de especialização, né? E isso é muito bom também, né? Antes mesmo de ser prefeito, eu já dava aula, tanto aqui quanto em Piracicaba, né, quando eu era convidado, em outros lugares também, quando a gente é convidado, a gente acaba fazendo algumas aulas, principalmente sempre, né, em curso de especialização. E hoje, depois que eu saí da prefeitura, esses convites voltaram, já participei de uma banca de doutorado lá na Unicamp e tenho atualizado minhas aulas, dado algumas aulas por aí, e tenho também, né, tô terminando aqui alguns ajustes no meu consultório para voltar. Mas logicamente que eu não saio da política, né? Então eu acho que a gente tem que agora ajustar essas coisas, e eu tenho corrido trecho aí também aqui na região, dado uma andada por aí para ver como é que estão os apoios, e eu continuando na política, a gente tem aí uma série de projetos para frente. Então a gente tem que aliar essas duas coisas, né? Então, mas o consultório eu vou reativar, assim, devo voltar assim nos próximos dias. Bom, olha só, então a minha próxima pergunta para o Heloísio seria a seguinte pergunta: você é candidato a deputado? Ele já respondeu aqui sem eu perguntar, porque falou, estou rodando a região, vendo o que tem de apoio, o que não tem. Você é candidato a deputado, Heloísio? Primeiramente, né, Paulo Marcelo, até pra gente deixar muito claro isso, né? Nesse momento ninguém é candidato, nem claro, pode se colocar como seu candidato. Nome está à disposição. Sim, exato. Essa é a fala. Ele até já aprendeu a fala. Meu nome está à disposição do partido, dos apoiadores, de todo mundo, né? Na verdade, sendo prefeito de Poços de Caldas, a gente acaba quase que naturalmente tendo o nome colocado à disposição. E da mesma forma isso tem acontecido, né? Tem crescido cada dia mais essa pergunta nas ruas, quando eu estou nas ruas, se eu sou candidato, se eu vou realmente. O que eu posso dizer hoje, com muita certeza, que hoje eu tenho realmente rodado a região para ver os apoios, tem mapeado algumas cidades, né, que a gente pode ter um crescimento. Não é fácil ser candidato a deputado e não é fácil ser eleito deputado por Poços de Caldas. A gente sabe disso, né? Na eleição passada nós tivemos muitos candidatos, embora tenha um número considerável de votos em Poços de Caldas, a gente não conseguiu eleger ninguém.
Então esse é um problema para Poços de Caldas, que é a maior cidade da região, a maior cidade em número de votos, e infelizmente nós não conseguimos eleger ninguém. Então a gente tem que trabalhar correto para que, se isso se aconteça realmente lá na frente, né, no ano que vem, essa candidatura seja viável e a gente possa ser eleito e representar a nossa cidade. Muito bem. Esse fatiamento, essa quantidade de candidatos atrapalhou muito, né? Semana passada, o prefeito Sérgio esteve aqui. Você também já chegou a comentar, apesar que tem alguns deputados que ainda olham para a cidade. Ele até falou, tem alguns deputados que dão uma força ainda. Mas faz falta ter o nome da cidade, né, Luiz? Faz muita falta, né? Desde o básico de tudo, que são as emendas parlamentares. Sim. Que com o deputado da casa, a gente acaba da cidade, a gente acaba tendo mais emendas parlamentares, como todo o trabalho, né? Durante o tempo todo que eu fiquei sem deputado na cidade, né? Eu tinha que fazer as duas funções, tanto aqui como em Brasília. Você ia muito a BH, né, Luiz? Você tinha que correr muito para poder defender as suas coisas lá, e logicamente que você tendo pessoas lá que estão lá a semana inteira e defendendo os interesses do município, isso facilita bastante, viu, Paulo Marcelo? Ô Heloísio, bom, seu nome está à disposição, você seria o nome hoje do Partido dos Trabalhadores, né? Não tenho dúvida disso, seria candidato a deputado estadual. Deputado estadual, Deputado estadual. Sim. A princípio, sim. O Dair Cunha seria a federal, provavelmente. A princípio, o caminho seria esse, né? Mas como eu tô te dizendo, né? Como esse estar à disposição é estar à disposição mesmo. Tanto da nossa população, da cidade, né? E a gente vai ouvir a nossa população em relação a isso, mas em relação ao próprio partido, aos companheiros também, para o que for necessário. Então eu acho que isso é muito importante, e também para a própria cidade, né? Da gente avaliar essa questão toda e a partir daí sair. Mas hoje, né? O meu nome está à disposição do partido para a pré-candidatura a deputado estadual. Ô Heloísio, bom, não tem como falar. Você permanece no Partido dos Trabalhadores? Sim, permaneço. Porque na época chegou até a especular que você poderia sair do Partido dos Trabalhadores. Foi só especulação na época, Luísio? O pessoal fala muito isso, né? Recentemente até disseram, não vou lembrar agora qual partido que eu estaria já de malas prontas com esse partido. E isso não era verdade. Tudo especulação. Tudo especulação. Não tinha nem conversado com ninguém tinha conversado comigo. Eu recebi alguns convites, sim. Para ir para alguns partidos, isso também é muito natural. Até partido de direita? Todos os partidos. Muitos partidos. Recebi convite de muitos partidos. Até porque, né, às vezes a população não sabe disso, mas isso é muito natural quando se começa esse pensamento das eleições para deputado, principalmente. Então, por ter sido prefeito de Poços, por ter tido uma boa votação, há outros partidos, né? Existem partidos menores, inclusive, que procuram a gente muito para aquelas pessoas que já foram candidatos, que já foram prefeitos, que já estiveram de alguma forma na política, vão para esses partidos para poder angariar votos, né? Mas eu continuo no Partido dos Trabalhadores, Paulo Marcelo. Muito bem, respondendo essa pergunta que já estão... O pessoal tá mandando aqui um monte de mensagem. Vamos lá. Não, tô mandando aqui até mensagem de futebol pra você. Que você é vascaíno, Luiz? Sou vascaíno, Paulo Marcelo. Sou sim, ué. O Alisson lá do Parque Primavera tá mandando um bom dia pra você. Falando assim, Heloísio, você tá com a cabeça inchada hoje. Nosso Vasco tomou um sacode. Deixa eu mandar um abraço pro Alisson, né? Lá em Podmilson também. Que vascaíno, a dupla de vascaíno lá do Parque Primavera, vizinho meu lá. E é verdade, Alisson. A gente vem nessa aí, né? Hora bate, hora sofre. Hora bate, hora sofre. Mas o vascaíno, ele tem duas felicidades, né? Quando o Vasco ganha e quando o Flamengo perde também. Empatou esse final de semana do Flamengo. Então a gente vem nessa linha, né? Torcendo contra o Flamengo e a favor do Vasco sempre. O Carlos Roberto tá em Goiânia nos acompanhando. Olha só que bacana. Abração pra você, Carlos. Rapaz? Não perde um programa. Fala em Carlos, o Calão da Zona Sul, né? Comandou a Regional Sul lá um tempo no seu mandato. Mandando um abraço pra você aqui. Um abraço, viu, Carlão? Tudo de bom pra você. Para mim é um prazer falar com você, uma grande pessoa, um grande trabalhador. Um abraço pra você. Pessoa, obrigado. Eu gosto muito do Calão também. Sim. Luiz, Papai Noel. Papai Noel? Rapaz, até isso. Papai Noel. Luiz, final nós tivemos aí a Gleice Hoffmann assumindo a presidência do Partido dos Trabalhadores. Sim. Gleice Hoffmann que também é investigada em alguns casos. E aí? Ela seria hoje realmente o grande nome do Partido dos Trabalhadores para presidir o PT? Eu acho que sim, Paulo Marcelo. Eu acho que foi uma boa escolha, né? A Gleice tem tido um trabalho combativo
em favor do Partido dos Trabalhadores, mas principalmente em favor das causas do povo trabalhador, em favor ou contra as reformas previdenciárias e trabalhistas que vão trazer para o nosso trabalhador brasileiro grandes perdas. Então, baseado nisso, né, ela foi o nome colocado, né, ela e o Lindbergh Farias, e a partir daí a Gleice tem o seu nome referendado pelo partido. Eu acredito que seja um bom nome, sim. Eu acho que ela tem capacidade, tem história no partido, e igual eu te disse, né, vem trazendo aí uma defesa importante da continuidade ou para que não haja perdas para os trabalhadores, e tem feito isso de uma forma impressionante nesse momento que nós somos minoria lá no Congresso Nacional. Heloísio, como que você acompanhou o noticiário? Eu vou começar aqui pelas gravações da JBS. Joesley Batista com o presidente Michel Temer. Amanhã nós teremos a votação da cassação da chapa Dilma e Temer. O que você está esperando dessa semana bombástica na nossa política? Eu acho, bom, primeiro a questão das gravações, né? O governo Michel Temer, né, além de ser um governo que praticou realmente um golpe, e isso vai se clareando cada dia mais, né? Por exemplo, essa semana um assessor muito próximo do Michel Temer já declarou abertamente que recebeu 300 mil reais para bombar as redes sociais contra a Dilma, enquanto Michel Temer fazia carta para Dilma, reafirmando o apoio a ela, reafirmando aquela parceria de presidente e vice. Ele, ao mesmo tempo, arrumava dinheiro, né, da forma ilegal para bancar já uma campanha contra a Dilma. Ou seja, praticou-se, mesmo que feito com preceitos legais, como foi feito, né, com uma cassação pelo Congresso, com os votos necessários, com a condução do processo por um ministro do Supremo, a forma de chegar até lá realmente ela é uma forma que é criminosa, né? Então, que é de golpe, realmente, tudo isso. Então, e esse governo Michel Temer, quando assume, né, fica muito claro aí, com 7, 8, 9 ministros, todos eles investigados, todos enrolados, e agora, né, mais recentemente, com a gente vendo claramente um homem no qual o próprio presidente da República diz para o empresário: não, pode acertar tudo com ele é o meu homem de confiança, e a gente vê o cara correndo na rua com a mala de 500 mil reais. Aliás, foi preso no fim de semana. Foi preso sábado. Rodrigo Rocha Loures. Rodrigo Rocha Loures. Então, quer dizer, é um governo, nós não convivemos com um governo tão corrupto, tão criminoso como esse governo que está lá hoje. E fica claro isso de um presidente da República que se dá ao trabalho de receber um empresário fora da agenda para negociar coisas que são totalmente fora da pauta de um presidente da República. Então, eu acho que isso hoje está muito claro para a nossa população, que o Michel Temer, o presidente da República que está lá legalmente instituído, é um presidente que, além do golpe, ele tem praticado coisas que são inapropriadas para o cargo que ocupa. Para eu ser bem econômico nas críticas, né? Então é um governo criminoso, é um governo de corruptos, é um governo que o Brasil não merece que esteja lá. Fora isso, Paulo Marcelo, eu acho que vale a pena a gente dizer também que o Partido dos Trabalhadores sofreu ao longo do tempo aí várias críticas, e vem sofrendo ainda, né, por essa questão da corrupção. Basicamente, nossos adversários batiam nisso, e foi um dos motivos, inclusive, da queda da presidenta Dilma, né, que as denúncias em relação à corrupção trouxeram um movimento, né, aparentemente um movimento grande também a favor do próprio impeachment. Mas aí a gente descobre também, né, que o principal artífice do golpe, né, que foi o principal adversário nosso nas eleições presidenciais, o Aécio Neves, ex-governador de Minas Gerais, afastado, também, né, agora totalmente envolvido na corrupção, e teve 51 milhões de votos nesse país, né, Paulo Marcelo? Então, é uma situação que a gente traz aí, que a população precisa ficar atenta, porque muitas vezes só falar do Partido dos Trabalhadores, só falar do PT, foi um caminho. Mas todos estão envolvidos? Todos são citados até agora. Muito grande. O envolvimento ele é muito grande. Mas, curiosamente, né, Paulo Marcelo, e até hoje, as provas mais concretas que nós temos não são contra os partidos trabalhadores, né? A gente tem prova concreta hoje contra o Aécio Neves, tem a mala do Rodrigo Rocha Loures, tem o dinheiro
as negociações ou a conversa do Michel Temer e as provas contra o Partido dos Trabalhadores, elas ainda são provas a serem confirmadas. Sim, né? mas no caso do Lula, por exemplo, tem o sítio de Atibaia, tem o apartamento do Guarujá, Sim, né, que até então todos são denunciados, São ninguém todos foi denunciados. culpado. Exatamente. Ninguém foi culpado, mas todos os nomes estão envolvidos, Heloísio. Todos os nomes, Todo mundo exato. votou no quem votou na Dilma, votou no Temer também. Sim. Foram mais de 50 milhões de votos também para o Michel Temer. Né? Sem dúvida nenhuma. E o que a gente percebe, inclusive, né, que o Michel Temer, dentro do rolo, mesmo como vice da Dilma, articulava terrivelmente e fazia coisas que são absurdas, né? Que a gente fica surpreso de ver. Então, na verdade, eu acho que é uma surpresa desagradável atrás da outra, né, Paulo Marcelo? O momento político ele é muito ruim. Vamos ver essa semana. Essa semana ela Você acredita promete... que é na cassação da chapa? Eu acho que seria melhor hoje para Dilma e para Temer ter a chapa cassada? Não sei sobre a cassação da chapa, para ser muito sincero. Porque são decisões, é um tipo de decisão que nós não tivemos ainda, né? Então você não tem um histórico de decisões em relação a isso, né? Em relação à questão de Caixa 2, que eu acho que tem que ser avaliada sempre. Mas é uma questão grave, né? E vamos ver como é que o Supremo vai se posicionar em relação... Aliás, esse não é o Supremo, esse é o Superior Tribunal Eleitoral, o STE. Né? Vamos ver como é que ele vai se posicionar. Agora, mas eu acredito que o Michel Temer tinha que ser afastado da presidência da República. Eu acho que não tem condições mais de governar, né? E ele hoje só ainda está lá, né? Inclusive porque o PSDB, né, que sempre criticou muito o PT, hoje ainda está do lado do Michel Temer. Né? Então é uma situação que aliás, a gente... desculpa até te cortar, foi publicado agora de manhã, o PSDB se posicionou, eles vão esperar até quinta-feira, que eu acho extremamente ruim isso, eles vão esperar praticamente o julgamento para se posicionar depois. Olha, eu fico do lado ou eu vou pular fora. Na verdade, Paulo Marcelo, é uma briga mais pelo poder do que pela questão ética Com ou certeza. pela questão moral que Você eles falou precisariam dar à população nesse momento. Então, nesse momento, o PSDB ele se posiciona em favor do poder. Se o Michel Temer, de alguma forma, conseguir respirar e conseguir se manter no poder com aquele apoio que ele tem no Congresso, o PSDB fica. Se ele baquear e o pessoal e o PSDB vir observar que ele vai cair, eles tiram o apoio. Então é uma questão, é uma briga pelo poder indecente, né? Indecente, eu acho que é uma situação complicadíssima, mas o PSDB está aí mostrando a sua cara, né? A princípio, por exemplo, quando as gravações vieram à tona, quando o senador Aécio Neves foi pego lá com a boca na botija, a grande maioria do PSDB se movimentou a favor de sair do governo imediatamente. Vamos sair, vamos ficar, vamos sair, vamos ficar mais um pouquinho, e tá ficando, né? Tá ficando lá. Por quê? Porque tem ministérios, tem força política, tem tudo que um governo pode oferecer. Então eu acho que o PSDB hoje, né, ele se afunda na lama da mesma forma, né, que o próprio governo Michel Temer e até quinta-feira. E que os outros partidos também, né? Isso, e até a semana que vem, e até essa semana, né, eles vão ver aí. Se tiver alguma possibilidade de permanência do Michel Temer com apoio político e com força política, o PSDB permanece no governo, sem vergonha. Hoje não seria, Heloísio, mais interessante... Sem vergonha que eu falo, sem vergonha de estar lá, entendeu? Mas eu acho que pode usar até pros dois, viu? Ô, Heloísio, hoje, eu acho que é sem vergonha. Não podemos generalizar, temos gente boa na política ainda, tem muita gente boa, né, Heloísio? Mas nesse caso específico, nós estamos falando da permanência de um partido inteiro. Então o PSDB está ficando no governo, né? Então nós não estamos falando de pessoas, né? Nós estamos falando de um partido inteiro que hoje empresta o seu apoio, e é um apoio forte, a uma situação que é vergonhosa para o nosso país e para as pessoas de bem, né, Paulo Marcelo? Extremamente vergonhosa. Agora, o advogado Michel Temer, né, ele já disse que eles já estão com medo de que novos áudios possam ser revelados. E parece que nem todos os áudios foram revelados ainda. Exato. Novos nomes devem aparecer também, Heloísio. Parece que essa semana ainda tem mais isso, né? Parece que mais
do pessoal ainda vai ficar, aliás, mais uma parte dos áudios ainda vão sair essa semana. E o próprio Rodrigo Rocha Louros também ele vai fazer uma delação aí, não tenha dúvidas. Pode ser. Deixa eu mandar um abraço aqui para Marcelo, aqui ó, que eu tava vendo no WhatsApp, é Marlene lá da Circulare, tá ligada lá, boa, ouvindo a gente. Um abraço, viu, Marlene? Obrigado. Aí tá mandando aqui no meu WhatsApp também, a gente fica super, você disse que era para ligar todos os meios de comunicação aí, o pessoal tá comunicando. Muito aqui. Bom, um abração para Marlene. Luiz, durante a semana passada e durante essa semana, nós estamos, né, falando com vários personagens da nossa política. Né? Você já confirmou aqui que é candidato, né, a deputado estadual. E nós temos aí a renovação acontecendo na política. Eu já falei isso com você em outras oportunidades também. Isso vai refletir agora a nível de deputado também? Você pensa nisso? Eu acho, Paulo Marcelo, desculpe, eu acho que isso tem que acontecer. Nós temos que ter uma renovação, sim, tanto no Congresso Nacional quanto na Assembleia Legislativa, para que a gente possa realmente mudar o formato, mudar a forma de acontecer lá dentro, as coisas acontecerem lá dentro do Congresso Nacional. Eu acho que eu tenho esperança sim no nosso país, eu tenho esperança sim na política. Eu não me envergonho de ser político, né? Eu acho que por isso que eu quero até continuar, porque eu acho que a gente tem muita coisa a oferecer ainda, Paulo Marcelo. E eu acho que essa renovação ela vai acontecer sim, se Deus quiser, né? Vamos torcer por isso, vamos torcer para a nossa população também abrir os olhos e vamos em frente. Eu acho que o caminho é esse, mas a renovação deve acontecer. Essa semana saiu uma lista com os deputados aqui de Minas Gerais que votaram pelo aumento dos impostos nos combustíveis e também no aumento do IPVA dos carros aqui em Minas Gerais. A maioria dos partidos que votaram, Heloísio, PMDB, PT foi a maioria, o PDT, o PRB, e nós temos alguns nomes aqui de pessoas conhecidas aqui. Infelizmente nós não temos deputados aqui do nosso estado, aqui da nossa região, né? Mas eu pego, por exemplo, o Mário Henrique Caixa, que é aqui, né, da cidade de Três Pontas, que hoje é locutor lá da Rádio Itatiaia, narrador da Rádio Itatiaia. Como que você vê? Hoje muito se baseia na questão dos impostos, Heloísio. É a maior fonte de arrecadação, tanto de município quanto de estado. Sem dúvida. Até esses aumentos. Ô Paulo Marcelo, então, esse é um caminho, né, que muitas vezes a gente não consegue até compreender. Mas nesse momento, pela dificuldade que o Estado passa, e isso é real, o Estado fez uma opção, né? O governo do Estado ele fez uma opção hoje, que é a opção de fazer uma correção em alguns impostos, mas não aderir às propostas que foram feitas de salvação do Estado pelo próprio governo Temer, que são mais duras para a nossa população do Estado de Minas do que a própria correção dos impostos. Então, na verdade, é ali entre a cruz e a caldeirinha. Eu não estou dizendo que eu sou a favor de aumento de impostos nesse momento, de forma nenhuma. Mas é aquela dificuldade de pagar salário, de honrar com os seus compromissos e que faz com que, às vezes, as medidas sejam tomadas. Então, lá, por exemplo, nós vimos que o Pezão, no Rio de Janeiro, tem tomado medidas muito duras porque ele está seguindo aquela cartilha que o governo federal ofereceu para ele. E do jeito que estava lá, não tinha outra saída. Né? Então as medidas são muito mais duras contra funcionários públicos, contra a população em geral. Agora, aqui, por exemplo, né, uma das propostas, inclusive que o Aécio fala num dos áudios vazados, que ele conversa com um deputado do PT, inclusive, ele próprio fala isso, fala, não, esse negócio aí de vender Copasa, vender Semig, eu também não sou a favor. Ele não é a favor, mas é favorável ao que o governo Temer tem pressionado o Estado. Então, por exemplo, o que o governo tem proposto para o Estado, para poder ajudar mais o Estado, é um processo um processo complicado que vai trazer para a nossa população muita perda. Você é contra a venda, terceirização e por aí vai? Não sou contra nem venda nem terceirização, não. Mas eu acho que a gente tem que ter a forma correta de fazer e os objetivos. Agora, hoje, vender uma Semig, vender uma Copasa, como no caso de postos, vender um DEMAI, vender um DME, isso não existe, Paulo Marcelo. Nós não podemos fazer isso, nós não podemos ser a favor. É um bem do município. É um bem do município. Né? As terceirizações, às vezes, pela questão administrativa, elas podem ser feitas com benefícios para municípios e estados.
Agora, a venda nesse momento, ela é absurda, ela seria absurda, né? Então eu acho que, baseado nisso, tiveram que tomar as medidas lá e tomaram. Eu vou trazer para o nosso município agora, então, já que você citou a questão da terceirização, você é ex-prefeito, está muito recente ainda, esteve nos últimos 4 anos, né, comandando aqui o nosso município. Semana passada eu recebi o prefeito Sérgio aqui e ele disse que pretende terceirizar os pontos turísticos. Sim. Qual que é a sua visão? Paulo, Marcelo, isso não é uma novidade, né? Eu acho que a única questão que eu vejo de diferente nisso é nesse momento a administração tentar trazer isso como sendo assim uma novidade. Isso não é novidade para ninguém. Se você pegar, inclusive, talvez no Plantão 47 você tenha discutido isso, que eu anunciei no ano passado que nós estávamos fazendo um estudo para uma parceria público-privada do Véu das Noivas. Lembro disso. Lembra disso? Lembro. Nós já estávamos fazendo isso, inclusive a gente tinha pessoas interessadas sim. Na questão do véu. O Cristo Redentor, a gente estava fazendo uma parceria com a Unifal, né, para que lá em cima virasse um local de estudos. Existia também esse caminho. Mas agora, eu tenho algumas dúvidas, e são dúvidas mesmo, né, de quem não conhece o processo que eles estão fazendo hoje. Se isso vai ser viável tão fácil assim como estão dizendo que vai ser, porque para você ter a parceria público-privada, qualquer que seja ela tem que trazer para o privado o que ele precisa, que é um ganho. O privado tem que ganhar alguma coisa, ele não vai lá para fazer isso porque ele gosta da cidade ou porque ele vai ajudar a cidade. Nesse caso não, eles vão fazer para poder ter um retorno financeiro. E para ter um retorno financeiro, você tem que ter plano de negócios, você tem que ter todo um processo elaborado, que eu não sei se já foi feito para todos os pontos turísticos, que convença esse privado de que vale a pena ele investir, fazer as reformas necessárias e depois fazer a manutenção daquele próprio e ganhar dinheiro com aquilo, porque senão não vale a pena, senão não vai fazer. Então, e eu acho muito difícil em alguns pontos turísticos nossos que isso se torne uma realidade. Muito bem, vamos lá. O Luiz está falando aqui, todo dia falam isso, de quem votou na Dilma, votou no Temer. Isso é a afirmação de quem não tem o conhecimento da política e o plano de governo, ou é mal intencionado e quer influenciar a opinião pública. A Dilma, ela não faz parte da chapa, o Temer não fazia parte da chapa Dilma? Sim, sem São dúvida juntos. nenhuma. Você foi prefeito de Poços de Caldas, o Lisário Catiba era o seu vice. Sem dúvida nenhuma. Assim como o Flávio Faria hoje é o vice do Sérgio. Sem dúvida nenhuma. Todos votam no mesmo candidato. Sem dúvida. Cada um tem a sua função. O grande diferencial nesse caso é que estar como vice-presidente naquele momento é uma situação de poder e de tomada de decisão. Estar como... então o que a gente vê, por exemplo, né, e aí tem o projeto de governo realmente... o projeto de governo da Dilma, que foi aprovado ou que foi votado e ganhou as eleições, de forma nenhuma é esse projeto do Michel Temer. Mas debateram Entendeu? Isso na época das eleições, provavelmente. Não, Paulo Marcelo. O Temer conhecia o projeto de governo. Claro, ele era a favor do projeto de governo da Dilma. Sim. Hoje, o projeto de governo Temer, ele é uma mistura de uma situação muito mais do projeto de governo do PSDB, que foi para o governo Temer hoje para dar o apoio baseado na inclusão de propostas que não foram aprovadas. Porque é o que eu te digo, Paulo Marcelo. Você acha que se na eleição o Aécio Neves tivesse trazido como propostas de governo, dizer que, nós vamos mudar a idade da aposentadoria do povo brasileiro. Vamos mexer na Previdência, na reforma trabalhista e por aí vai. Isso, nós vamos tirar direitos dos trabalhadores, ou nós vamos mudar a forma da reforma trabalhista. Você acha que ele tinha tido 51 milhões de votos? Né? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Então, eram propostas que eram do outro governo, que perdeu a eleição e que hoje estão sendo executadas. Por isso que muitas vezes, né, nós do PT dizemos que esse é um governo golpista, porque a população votou num projeto de governo. Então, aí vamos tirar a questão Temer, Dilma da chapa. e Aécio. Votaram numa proposta de governo. E o que está sendo executado hoje é a proposta que perdeu. Entendeu? Muito bem. E se essa proposta que perdeu fosse clara como está sendo agora, ela não teria ganho também. Para você hoje seria melhor então o Temer sair e o Rodrigo Maia assumir, por exemplo?
Eu não sei, em termos de sucessão, é muito difícil você dizer, porque o processo de sucessão ele vai trazer o Rodrigo Maia. Mas eu acho que hoje Michel Temer não seria melhor nome também. Não seria o melhor nome também, né? Mas hoje eu acho que Michel Temer não teria condições de continuar governando o país. Eu acho que hoje, né, e se esse Congresso Nacional tiver ainda um pouquinho só de consideração aos votos que teve, um pouquinho de consideração ao povo brasileiro, eu acho que o melhor seria realmente deixar o povo brasileiro tomar a decisão nesse momento, Paulo Marcelo. Eu acho que o Congresso Nacional que está lá hoje, ele é um Congresso Nacional contaminado e que vai, de certa forma, escolher um presidente de novo, né? Inclusive a gente via dizer que já havia uma articulação do próprio Congresso para que, se a chapa Dilma Temer fosse cassada e o Temer fosse cassado por causa disso, que o Congresso Nacional traria ele de volta pela escolha indireta. Então havia essa conversa já, e agora o que se torna totalmente inviável pelas denúncias, pelas novas denúncias. Então eu acho que hoje esse Congresso Nacional não tem condição de escolher um presidente, e se fizer uma pesquisa hoje, se esse Congresso Nacional deve escolher, as pessoas vão dizer que não deve, a gente tem certeza disso. O nome do PT para as eleições presidenciais é o Lula, né? É o principal nome. Sem dúvida. Caso o Lula seja condenado, o Ministério Público já pediu a condenação do Lula no caso do triplex. Sem dúvida. Né? E caso ele seja condenado? O que a gente percebe hoje, né, Paulo Marcelo, e nesse final de semana eu estava lendo inclusive algumas declarações e algumas coisas mais aprofundadas, inclusive da defesa do Lula e da própria acusação que o Ministério Público fez essa semana. A acusação, ela não é baseada em provas, ela é baseada em evidências que, embora eles não tenham conseguido durante toda a investigação provar que o sítio e o triplex é do Lula, porque isso não ficou provado, não existe documento que comprove isso, como a mala de 500 mil, entendeu? Que é um documento provado ali, que tá, como a fala do próprio presidente da República com o Joesley, não existe então a prova cabal lá de que isso é do Lula. Então, sendo assim, a tendência é que o Lula seja inocentado nesse processo. Né? Então, você acredita na inocência dele? Eu acredito, eu não consigo, Paulo Marcelo, não sou eu que acredito. A denúncia que o Ministério Público Federal fez essa semana contra o Lula não traz provas, é muito claro lá, inclusive a defesa cita as páginas nas quais eles dizem exatamente que, na página 52, eles dizem que há que se considerar por todo o histórico, né, a dificuldade de juntar prova em relação a isso. Pô, mas agora se você tem prova do Aécio Neves, se você tem prova do Michel Temer, você tem prova de todo mundo, como que você não consegue demonstrar que o apartamento é de uma pessoa? Né? Então é um negócio fora do processo. Agora, eu acho que essas questões jurídicas, né, que estão muito acima, inclusive da nosso conhecimento mesmo, nosso conhecimento de tudo, porque são grandes ações, né, e que a gente não vai conseguir saber. A gente tem que esperar o resultado para a gente ver e acreditar que a justiça vai ser justa para todo mundo. Ele foi o nosso convidado, o seu nome está à disposição, exato, não é candidato ainda, muito cuidado com essa fala. O nome dele está à disposição, provavelmente deve ser o nome do Partido dos Trabalhadores aqui em Poços de Caldas, né? Heloísio do Carmo Lourenço, muito obrigado, sempre esclarecedor. Vai participar mais vezes aqui, viu, Heloísio? Com certeza, obrigado, tem muito que a gente falar ainda. Obrigado, viu, Paulo Marcelo, Diogo, obrigado a todos vocês. Para mim é um prazer a gente estar aqui, né? E estou à disposição sempre, né? Estou à disposição da cidade, eu tenho andado aí muito pela rua, tenho conversado muito com as pessoas, agradeço muito pelo carinho das pessoas, né, com a gente, e realmente eu acho que esse dia a dia com as pessoas é que tem me incentivado. Você não perdeu isso? Mais. De jeito nenhum, muito pelo contrário, esse dia a dia com as pessoas, ele tem me dado cada dia mais essa informação de que é pra gente continuar firme na política, defendendo a boa política, a ética, o respeito a todos, inclusive aos nossos eleitores, aos nossos adversários, aos nossos companheiros de partido, a todos aqueles que estão com a gente. Então eu agradeço muito de estar aqui, foi uma entrevista muito boa. Obrigado, Paulo Marcelo, bacana. Parabéns a todos vocês aí pelo novo programa. Obrigado, Luiz. Vamos embora. Amanhã o nosso convidado é Albert Mareca. Vamos falar sobre política amanhã, votação, né, da cassação da chapa Dilma Temer. O Albert Mareca estará conosco aqui às 11h30 da manhã. Eu volto hoje às 7h40 da noite ao vivo lá no Plantão 47. Estúdio News, o imediatismo do rádio na sua TV. Paulo Marcelo!
Você ouviu o Estúdio News.